Lembrando que violência doméstica não é apenas a agressão física, existe também a agressão psicológica, a agressão sexual, a agressão moral, a agressão patrimonial. Então, é preciso estar atenta. Às vezes a violência doméstica ela vem de forma que a gente entende até como meio velada, né? Você só acha que a violência doméstica é quando realmente você está apanhando, mas não é só isso, é muito mais complexo. Então existe também a agressão moral, aquela agressão psicológica que a mulher muitas vezes acaba sofrendo num relacionamento abusivo. Então denuncie. E outra questão também é que não existe mais aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Qualquer um pode denunciar, né, um caso de agressão sofrida aí dentro da Lei Maria da Penha. Então, se você é vizinho, né, e acha que deve denunciar, então denuncie, para que a polícia realmente possa agir, né, agir dentro dessa situação que você tem observado. Você pode denunciar também, sim. E ainda falando sobre violência, os casos de agressões contra idosos tiveram um aumento de 87% no Paraná. Veja. O flagrante foi feito numa casa na Costeira. No imóvel, um idoso de 74 anos foi encontrado em suposta situação de maus tratos. A casa estava suja, ele sem remédios e comida. O filho, segundo representantes do Conselho do Idoso de Paranaguá, era o responsável pelo bem-estar do pai. A central do Disque Idoso no Paraná fez um estudo que mostrou que os casos de violência em pessoas com 60 anos ou mais cresceu 87% no estado durante a pandemia. O comparativo levou em consideração dados coletados durante a pesquisa feita no mesmo período do ano passado. Até agora, foram 1.600 atendimentos de janeiro a setembro. A central categorizou os crimes cometidos contra idosos. Num total de 100%, foi identificado que 33% representam crimes patrimoniais, 14% corresponde ao abandono, 12% foi o índice para agressões verbais ou psicológicas e 13% tem a ver com casos de negligência, como omissão de socorro, por exemplo. No Paraná, a população idosa corresponde a 1.300.000 habitantes, 11,2% do número total de pessoas que vivem no estado. As denúncias aqui na cidade chegam basicamente em 3 canais de comunicação: por telefone, pela internet e pessoalmente na unidade de assistência social do município. Esta é a mais recente. A queixa chegou no último dia 30 de setembro. O irmão de um homem de 84 anos reclama que a família não tem dado atenção ao estado de saúde do parente. Em Paranaguá, segundo representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho do Idoso, o número de denúncias presenciais diminuiu durante a pandemia. Por outro lado, as que chegam por telefone aumentaram em média 30%. Os principais crimes contra os idosos cometidos aqui na cidade são o abandono e o abuso financeiro. A equipe que trabalha na central recebia de 3 a 4 denúncias por dia. Agora são em média 8. Maus tratos de forma física com o idoso e verbal também. Esses são o que ocorre aos nossos idosos. Mas o mais frequente realmente é que o filho ou o neto utilizam do cartão e deixam o idoso sem os alimentos, sem a sua necessidade básica. Seria difícil citar para você apenas um caso, porque é recorrente. Eu acho que no último mês nós tivemos pelo menos 2 intervenções de retirada de idosos do convívio familiar para internação de longa permanência nas instituições. Maltratar um idoso é crime segundo o Estatuto. A punição, dependendo da gravidade das agressões, varia de 1 a 4 anos de reclusão. Os abusos são silenciosos e geralmente acontecem dentro de casa, como explicam as autoridades. A observação da sociedade ajuda a punir os agressores. A violência contra o idoso ela é uma violência muito particular, muitas vezes cometida pelo filho amado, pelo neto, pelas pessoas com quem aquele idoso convive, né, há muitos anos. Então, é um crime silencioso, preocupante, que muitas vezes precisa da observação de toda a comunidade em redor. Um vizinho,
né? Uma conversa que o idoso tenha no portão. Então, prestar muita atenção para essas questões, para que a gente não possa negligenciar qualquer tipo de problema que a gente observe com esses idosos. Denúncias podem ser feitas pelo 3420 2914 ou ainda pelo 98434 3248. A identidade do denunciante é preservada. Outra questão importante, né, que teria aí espaço para a gente discutir muita coisa por aqui, com certeza. Vou pedir para deixar o telefone da denúncia no video wall, a gente consegue deixar? Porque como essa última profissional teve a fala dela, qual é o nome da profissional que falou aí, Débora? Essa última senhora que falou aí, a secretária de Assistência Social, a Gisele, falou, né, que é preciso realmente que haja esse monitoramento da sociedade. Sabe por que é preciso esse monitoramento da sociedade? Ela disse, né, que trata-se de um crime muitas vezes silencioso, principalmente porque, na maioria das vezes, o idoso não denuncia porque ele quer proteger seu agressor, porque o agressor é o filho dele, né, é a nora, o genro, é a filha. Então, realmente, esse idoso ama tanto aquela pessoa que está o agredindo que ele não denuncia para proteger aquela pessoa. Então, por isso é tão importante também que nós, como sociedade, façamos o nosso papel e que a gente também denuncie esse tipo de violência, que é a violência contra o idoso, que é uma violência bárbara, né? Porque em diversos países aí, diferente aqui do Brasil, o idoso é tratado como preciosidade, porque é ele quem tem sabedoria sobre as coisas, sabedoria sobre a vida, é quem pode nos passar aí vários ensinamentos, né, que se a gente for aprender na prática, a gente vai quebrar muito a cabeça. Então, se você tem um idoso em casa, converse com ele, desfrute da presença dele e da sabedoria que ele tem. Lembrando a você que o idoso no Brasil está cada vez mais ativo, né? São pessoas muito ativas, então são pessoas que consomem bastante, são pessoas ativas economicamente, né, que fazendo a moeda girar aí. Então, é uma parcela da população que tem grandiosa importância econômica, mas não só isso, né? Como eu já disse, é essa importância da sabedoria, de todo o legado que eles carregam dentro da cabeça dele, dentro da memória que eles têm, né? Então, é muito importante realmente que a gente cuide dos idosos como um todo, não só o que a gente tem em casa, mas o que a gente vê pelas ruas também, e faça essa denúncia, então, como a gente mostrou aí nessa reportagem. Agora a gente faz um intervalo comercial. Lembro a você que logo mais tem divulgação da pesquisa eleitoral feita pelo Ibope em parceria com a TVCI, e você confere daqui a pouquinho aqui no Voz do Litoral. A gente já volta.